Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, sempre renovada para nós, beneficiados pela tua misericórdia, nesta atual existência, nos sendo permitido estágio de trabalho, aprendizagem na seara espírita, estudando o Espiritismo, particularmente nestas reuniões de segunda-feira, estudando o livro de Gênesis com as chaves que o Espiritismo nos oferece para o entendimento de tão extraordinário texto em Espírito e Verdade. Pedimos para todos nós o amparo, a inspiração, a orientação, para que nós realizemos sempre o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, então dando continuidade ao estudo de Gênesis, no capítulo 1, e vamos terminar hoje o versículo 20. Então vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, dos versículos, alguns versículos do texto, para nós aí estarmos familiarizados espiritualmente com os ensinamentos, com os versículos, entrando em sintonia com a espiritualidade que sempre nos oferece recursos de entendimento. Vamos ler então a partir do versículo 19. E foi à tarde e amanhã, o dia 4, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, o dia 5º. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus, e era bom. Muito bem. O versículo 20, que nós iniciamos o estudo na reunião anterior, diz o seguinte: e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Nós já caminhamos até esse ponto aqui, ó. E disse Deus: produzam as águas abundantemente. Então, as águas, nós aqui já comentamos na semana passada, aqui do ponto de vista físico, a vida começou nas águas, das águas para a terra. À medida que os organismos foram sendo criados nas águas, e as águas, por exemplo, foram interagindo com a terra, os mares, as ondas. Então, os organismos foram sendo lançados para a terra. Tá? Então, aí nós tivemos, vamos tendo a produção nas águas e, gradativamente, um povoamento da terra. Do ponto de vista espiritual, nós temos nos nossos sentimentos, simbolizados aí nas águas, a fonte da criação.
Então, nós até trouxemos aqui já, ela fala de Emmanuel, sentindo pensas, pensando realizas. Então, é a partir do sentimento que nós vamos aí desenvolvendo as ideias, o pensamento, o sentimento vai fomentando as ideias vão se expressando por palavras, atitudes e ações. Nós aprendemos já bastante estudando o livro Pensamento e Vida sobre esse assunto. Então, nós caminhamos até os répteis aí nesse nosso entendimento da semana passada. Os répteis definindo a saída do princípio inteligente das águas, embora já tenha saído já anteriormente, como insetos, etc. Mas aquela linhagem, aquela linha biológica que vai culminar no homem, que é o organismo biológico que vai receber o espírito para os trabalhos de desenvolvimento da razão. Então, o réptil é esse primeiro. Os peixes geraram os anfíbios geraram os répteis, por evolução e reprodução a partir dos peixes, os anfíbios, a partir dos anfíbios, os répteis, a partir dos répteis, as aves e os mamíferos. Sendo que, por exemplo, o elo entre réptil e mamífero são os chamados monotremados. Na Terra hoje só existem 2 tipos de monotremados, lá na Oceania, a equidna e o ornitorrinco, que é a transição do réptil para o mamífero, certo? Porque é assim que se processa a evolução. Eles vão se desenvolvendo uns a partir dos outros, certo? Então, o anfíbio gerou o réptil gerou monotremado, marsupial, mamífero, e assim vai. E as aves, certo? É um a partir do outro. Evolução, desenvolvimento sequencial. Aí essa linhagem culminou no homem. E esse trabalho de transformação, de geração de espécies diferentes a partir das anteriores vai sendo feito de forma sutil, lentamente, por alterações no perispírito desses princípios inteligentes, que trazem modificações no biológico. Certo? Porque o ascendente é espiritual. O ascendente é espiritual. Então, quando o ser humano precisou avançar aqui na Terra para o campo da iluminação da razão e uma abertura maior de inteligência, chegaram os exilados, mais avançados do que os que estavam aqui na Terra. Então, eles trouxeram modificações perispiríticas também. Em algum grau. Então, vai havendo avanços, vai havendo evolução. Então, os répteis aí define aquele momento em que o princípio inteligente se parte para a individualização, porque nas águas, o princípio inteligente vivia ali em bandos, cardumes, e fazendo o que o grupo fazia. O réptil, por exemplo, já é uma
Momento de autonomia, uma certa autonomia. Individualização em direção da autonomia, porque desde o átomo já somos indivíduos. O átomo já tem ali uma individualidade. Certo? Tem uma observação aqui de 2020, não sei se Pode anotar, pode falar. Não, está repetindo o que foi falado. Sim. Você falou assim, a saída do psiquismo coletivo e o início da individualização consciente. É. É o que você está falando. O Evolução em Dois Mundos, ele faz as 3 citações sobre os répteis, que está dentro do que você também falou aí. Precedendo os mamíferos, eles apresentam um avanço no desenvolvimento do cérebro em relação aos anfíbios, e no livro fala uma relação, o silvo, ele fala assim, o silvo de vários répteis, como o coachar dos batacos, por exemplo, e as manifestações sonoras das aves, são processos de intercâmbios. É uma coisa vai... Já é chegar na fala humana, né? Já é o início aí de um processo de comunicação, né? Que vai combinar com o homem, o ser humano. Réptil de alma vivente. Então, esse termo alma vivente define buscando aqui a conexão com o espiritismo. Kardec define a alma como sendo o espírito encarnado. O que é a alma? O espírito encarnado. O que é o espírito? A alma desencarnada. Certo? Então, isso significa que os répteis já existiam, é o que nós estamos dizendo aqui. Já existia o princípio inteligente pronto para aquela espécie que sugeria o ascendente espiritual. Réptil de alma vivente, ou seja, encarnado. Já havia o réptil no mundo espiritual, esperando o surgimento daquela forma. Certo? Sim. Aí nós temos os movimentos de transição de uma espécie para outra, de evolução, do anfíbio, o princípio inteligente estagiando no anfíbio vai começar a estagiar no réptil. Nem todos conseguem, uns retornam. Permanece ali no campo do anfíbio ainda há muito tempo. Certo? Então, às vezes vem muito de fora, chega de fora, já preparado de outros hobbies, para consolidar aquela alteração. Consolidar. Certo? Porque já tem aquele... E provavelmente esses animais que estão chegando nesse patamar devem sair da Terra para ir habitar algum outro planeta que dê sequência ao seu processo evolutivo. Os mundos são solidários. Quando a gente vê assim, animal tipo um cachorro, gato, que já demonstra inteligência já avançada, né? Eu acho que deve ser... Os mundos são solidários, então vai havendo um intercâmbio aí, e, por enquanto, para nós, inabordável. Nós não temos condições de abordar e estudar esse assunto. Nós vamos, assim, especulando, tateando e abrindo o campo da intuição para os espíritos nos ajudarem. De alma, as águas abundantemente répteis, de alma vivente, e voem as aves aí já definindo capacidade de uma maior liberdade do princípio inteligente, de uma maior expansão, mas nós aqui não temos trabalhado tanto com uma análise de processos biológicos, nós aqui trazemos para o campo espiritual. As aves simbolizam os espíritos, os pensamentos, os lampejos das vibrações, por exemplo, certo? As emissões mentais, e nós já vamos lançando. Então, quando nós falamos, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão do céu, nós estamos falando do processo de evolução em que nós fomos aí lentamente partir do sentimento embrionário, que são os instintos,
avançando evolutivamente, gradativamente, através das formas que a natureza foi desenvolvendo. E que nós, naqueles tempos recuados lá, não nós aqui humanos, nenhum de nós aqui encarnado na faixa da humanidade aqui na Terra, foi réptil, anfíbio, mamífero aqui na Terra. Não, Sim. esqueçam isso. Nós, Eu me entendo assim. certo? E nem hoje aqui na Terra existe mais o elemento que faz a transição entre os hominídeos, como o gorila, chimpanzé, Para o ser humano. e para o ser humano. Nós não temos mais aqui os australopitecos, o rorim, todos aqueles primatas de forma simiesca que definiram uma linhagem humana a partir da separação do tronco que caminhou para o lado dos símios, chimpanzés, gorila, orangotango, e o tronco que veio, que aí já é uma função. Aí, as mães de uns e outros, a mesma. As mães. Certo? Os machos e as fêmeas, que foram mães, os que geraram aqui os que iriam seguindo a linhagem humana, foram os mesmos que continuaram na sequência dos símios. A questão aí é do perispírito mais avançado, um princípio inteligente com perispírito modificado, que reencarna ali quando há aquela fecundação, a reencarnação, então ele já vai gerar uma alteração no perispírito, aí no biológico, aí surge uma nova linhagem. Certo? Ficou claro isso? É assim que funciona. De onde é que vieram os primeiros nomes? Caíram das árvores? Geração espontânea? Não. As mães foram símios. Só que aqueles primeiros homens não se distinguiam, morfologicamente, não diferenciavam muito dos seus pais. Diferenciação sutil. E vai abrindo uma nova linhagem. Tanto que na linhagem humana houve vários tipos diferentes, que foram aqueles que foram surgindo de acordo com os que estavam reencarnando. Então, houve vários tipos de linhagem humana. Tanto que os cientistas não sabem definir uma sequência. Sabe? Até hoje eles não conseguem definir uma sequência. Foram vários, certo? Até que predominou o Homo sapiens moderno, 100 mil anos atrás, começou a ser mais ou menos 100 mil anos atrás, segundo aí os entendidos que surgiu na África, filhos dos que já existiam, certo? Dos hominídeos que já existiam. Talvez até os pais ali não acharam até estranho ali, um meio diferente e tal. Mas naquela época não tinha muita racionalidade ainda. Quando o Homo sapiens surgiu aqui 100 mil anos atrás, já tinha pensamento contínuo. O Neandertais já tinha um pensamento contínuo. Os Neandertais já faziam certos rituais funerários. Então, nós vamos só aprender sobre isso de forma correta no mundo espiritual, quando nós estudávamos lá no mundo espiritual, lá nos... Tem esse entendimento, né? porque lá tem todas as imagens, os registros, está tudo gravado na luz, nós já comentamos semana passada.
tudo o que aconteceu aqui na Terra e acontece, fica gravado na luz do Sol que bate aqui e reflete para o espaço. A luz leva as imagens para sempre. Certo? Fala aí, minha amiga Florinda. Estou falando para mim é um conforto, chegar lá e poder saber de tudo. Sim. Como você vai poder saber internamente, está tudo gravado no seu psiquismo. Que bom. Certo? Foi as aves. Então, as aves definindo aí, nós vamos depois estudar aqui, quando a arca estacionou no seco, por exemplo, Noé soltou um corvo, depois soltou uma pomba. Então, são os lances mentais. Lances mentais. As aves simbolizam os lances mentais, os espíritos, os voos do pensamento, as vibrações que se irradiam, cada uma com a sua natureza. Tem vibração da natureza simbólica do corvo, tem vibração da natureza simbólica do abutre, assim como do pombo, da águia, tanto que os romanos, os egípcios tinham como símbolo a águia, certo? É o predador supremo. Então tudo tem uma correlação aí, um simbolismo. E voem as aves, então já definindo aqueles lampejos que nós um dia vamos utilizar para buscar o alto, como nós estamos fazendo agora aqui, nesta existência, pelo menos. Nós já estamos buscando o alto, o sublime, simbolizando aí o avanço, certo? Depois vamos falar mais das aves aí mais à frente, porque o assunto vai se desenvolvendo, vai se ampliando gradativamente. Voem as aves sobre a face. Essa face aí é onde ocorrem as interações pelos reflexos que emergem do abismo. O que eu estou falando aqui? A face, o plano dos acontecimentos. Plano dos acontecimentos. Depois nós vamos chegar no momento em que lá na frente, Moisés vai fazer a separação das águas, por exemplo, que é o caminho seco, a consciência nítida dos sentimentos que nós trazemos. Nós trazemos aqui no nosso mundo interior uma gama de sentimentos. Até que a razão se abra, a consciência se abra, o raciocínio desperte, os sentimentos estão misturados. Estão misturados. Com o tempo, nós vamos aprender a fazer a identificação dos sentimentos. Porque para a gente combater as más inclinações, eu preciso saber o que é má inclinação, o que é boa inclinação. O amor é uma boa inclinação, mas quando o amor está guiado pelo interesse pessoal, nós vamos gerar o egoísmo. Amar as coisas, os bens, preferencialmente, ao invés de amar as pessoas, preferencialmente. Nós precisamos dos bens materiais, podemos ter os bens materiais, devemos zelar pelos bens materiais, mas o zelo para com o ser humano tem que ser maior do que o zelo para com os bens materiais. É o nosso desafio hoje, nós nessa faixa de desenvolvimento que nós nos encontramos, como bafejados pelo conhecimento espírita, o desafio é valorizar mais as pessoas e menos as coisas. Porque as coisas não vão acabar. As coisas não vão deixar de existir, elas vão sendo aprimoradas. Então nós vamos aprender a administrar as coisas, usar as coisas para o bem de todos. Certo? E quando estabelecemos uma família, adquirimos bens, a gente já está acostumando
a esse treinamento altruístico, de utilizar os bens ali em família, em comunidade, não é? Então, por que Kardec vai dizer para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo? Quando aguarda os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. As bênçãos da civilização. O automóvel é uma bênção, não é? O avião. Tudo isso é uma bênção. Não vai deixar de existir. No mundo espiritual tem aeróbus. Certo? Então não vai deixar de existir. Nós temos que saber usar bem para merecer mais no futuro. Porque se nós utilizamos os bens para o mal, nós somos então, seremos convidados então a fazer um périplo sideral e habitar outras escolas aí, tanto quanto complexas, para reciclar as tendências. Então isso é importante nós, sobre a face da expansão do céu. Quando se fala em expansão do céu, nós aqui temos isso estudado, nós podemos, por exemplo, dizer que é o abismo sendo preenchido. Lá no início do livro de Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, certo? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então era tudo a ser feito ainda, vamos colocar assim. Tudo a ser feito ainda. Trabalho de iluminação do ser, com o seu próprio abismo interior. Nesse abismo interior nós temos aí os peixes, os répteis, as aves, os mamíferos. Então esse abismo não tinha nada, né? O abismo simboliza o que vai ser preenchido. O que vai ser preenchido. Então tem um espaço sideral, simbolizando o abismo. Então, vamos preencher de mundos. Galáxias. Constelações. Certo? O abismo interior, porque o princípio inteligente, ele é uma semente, como a semente de mostarda, o princípio psíquico, mas ele é um potencial infinito para o crescimento de si mesmo. Então é um abismo a ser preenchido, ou não é? Porque o princípio inteligente vai ser o arcanjo do futuro. Jesus foi um princípio inteligente. Então houve um preenchimento do abismo interior em estado potencial, vamos colocar assim, estado de semente contraído, retraído, a ser preenchido. Certo? Pelos instintos, sentimentos, conhecimento. Tá? Assim como um buraco negro. O buraco negro é um ponto, lá na sua profundeza, é um ponto microscópico. Singularidade, é um ponto microscópico. Nós não conseguimos entender. Já se teoriza que o buraco negro, o Big Bang, é o outro lado de um buraco negro, por exemplo. Já tem essas ideias, certo? Então, eu tenho muita coisa a aprender ainda no... Não, só uma pergunta aí astronômica. Se eu souber... Porque o buraco negro, ele atrai a matéria, não é isso? A luz, inclusive. Não se sabe o que acontece ali dentro, não. Não, pra você saber, você tem que pular lá dentro. Isso é o que eles falam. Assim, é um lugar de altíssima pressão. Um ser biológico não tem questão de saber. Os espíritos sabem. Sabe temperatura? Os espíritos tá rindo aqui. Nós sabemos que tem lá, eles não sabem ainda, tá vendo? Nós vamos lá. Será o que eles falavam um tempo atrás aí, de chupão? Será que seria Não, nada a ver. Não, né? Esquece chupão. Chupão é uma ideia que o Chico, didática que o Chico desenvolveu para falar porque os planetas atraem magneticamente os espíritos. Então,
os espíritos que estão sendo transmigrados, eles têm espíritos levados e tem espíritos que são atraídos. É porque na época foi uma forma, né? É, Eu lembro. Na simplicidade do Chico, para não complicar o assunto, ele também devia ter conhecimento astronômico. É, Então, pra ele também era difícil. porque toda matéria atrai outra matéria. Por isso que os mundos se formam, porque a nebulosa de gás, de poeira, de tamanho colossal, as partículas vão se atraindo naturalmente ali dentro e formando cada vez corpos maiores. mas nesse buraco negro deve haver também uma atração, né? Lógico, pai. Buraco negro Tensa. é uma estrela colapsada, porque ela atraiu tudo e colapsou. Então a matéria entra ali, atrai, distorce o tempo, distorce o espaço e a luz não escapa, certo? O tempo passa mais devagar para quem está ali orbitando o buraco negro. O tempo passa mais devagar. Assim como viajar à velocidade da luz, É difícil de entender, né? o tempo passa mais devagar para quem viaja à velocidade da luz. Isso é físico, isso é sabido. Né? O tempo passa mais devagar. Na presença de grandes massas, o tempo passa mais devagar. E um buraco negro que é uma massa colossal, então ele tem buraco negro que tem uma massa 4 bilhões de vezes maior que a massa do Sol. Então imagina a atração, força de atração. Certo? Toda galáxia tem um buraco negro no centro que atrai o processo aí de evolução, de desenvolvimento aí, natural, né? A humanidade podia perceber, né, diante de tantas informações, né, que tem algo a mais do que questão de estudo, né? Mas a humanidade. Enorme, né? Mas não percebe não, velho. Isso não percebe não. Então, vai demorar ainda, eles vão demorar ainda a abrir. Então, se eles acreditassem em Deus, não sei, mas quem formou, o objetivo era só o que? Estudar? Eles estão aí quebrando a cabeça aí com o O próprio. núcleo da Terra seria o buraco negro, não? Não, nada a ver. Nada a ver. Então nós vamos para lá. O que é um buraco negro? Buraco negro é o resultado de uma estrela de final de vida. Tem a força gravitacional que puxa tudo para dentro e a força centrífuga que expulsa tudo para fora. No final da vida da estrela, a força gravitacional ganha. E a matéria vai sendo ejetada lentamente. Então o buraco negro é uma estrela de gravidade infinita. Vai sugando a matéria, vai atraindo a matéria. Cheio de avião, de navio. Puxa vida. Não, aí nem não, porque... Diz que é ponto de atração. Não, mas tem avião e navio lá, não. Nós estamos falando aí de época, Só para a gente. Eu sou meio não, inteira boa. Para esse lado. Mas assim, aqui perto da gente existe? Não. Não, né? Mais próximo é o buraco negro da Central Sagitário A. Estrela que está uns 30 mil anos-luz de distância, mais ou menos. Não tem chance de ela subir, nenhuma perto da gente para subir. Vai levar no mínimo 30 mil anos. Não se preocupa com isso, não. Não, velhinha. Você vai estar um pouco idosa. É pouquinho, eu estou começando a ficar velhinha. Tem um rapaz que fica nessa terça-feira que ele está estudando, né, astrologia. Ele estava tão empolgado. Astrologia ou astronomia? Astronomia. Terça-feira? Aquele rapaz magrinho. Eu falei para ele assim, "Ixi, você vai gostar de conversar com o Júlio."
Ele fica na terça à tarde. Mas meu conhecimento é superficial, não é profundo, não. Mas acho que é Robson, acho que é Robson. Ele estava tão assim fascinado com o que ele estava, né, começando, descobrindo, não? Então, sobre a fase da expansão do céu. Então, na verdade, quando nós aqui estamos trabalhando com o conceito de expansão do céu interior, que é o estado de espírito feliz. O objetivo do espírito é a perfeição, a felicidade. Então, nós aqui, o objetivo nosso estudando, quebrando a cabeça para entender Gênesis aqui, é para que a gente se conscientize que o objetivo aqui da evolução é desenvolver um estado de felicidade perene, que é a expansão do céu. E a expansão dos céus, não apenas do ponto de vista religioso místico, mas segundo o propósito dos espíritos, que é preparar o mundo de regeneração. Nós temos estudado isso aqui. O objetivo dos espíritos é preparar esse mundo feliz, que é na prática, a expansão dos céus. É os céus legítimo, beneficiando, favorecendo a humanidade. Que é aquele mundo que os conceitos aqui de mundo de regeneração, que já é muito feliz, segundo os espíritos. Regeneração em diante já é muito feliz. Aí da regeneração em diante é um plano de ampliação desse estado de felicidade, engrandecimento. Porque o progresso é infinito. Então vamos lá. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias, todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus criou, é sempre aquele ponto aqui de repetitivo que nós temos de estudar para fixar bem essa ideia, que Deus cria e nós fazemos. Mas quando a obra está pronta, quem criou foi Deus. Nós só criamos, colaboramos. Porque nós criamos com a matéria-prima criada por Deus. Não somos nós que criamos. Não somos nós que criamos a matéria-prima. Não somos nós que criamos a nós mesmos. Somos criados por Deus. O propósito é que sejamos felizes. Embora os céticos, os negadores, os nihilistas, nós que estudamos o Espiritismo e temos a oportunidade de trabalhar em reunião mediúnica, toda semana nós temos a comprovação da realidade do que estamos estudando. Toda semana nós temos aqui uma prova da veracidade do fenômeno. Então não é pouca coisa. Então o mundo está aí buscando ainda esquadrinhar a matéria, presa ainda ao campo sensorial, e nós estamos tendo essa oportunidade de avançar para além do sensorial, que é extraordinário, ao mesmo tempo acarreta a responsabilidade. Isso como nós ouvimos certa vez o companheiro dizendo, nós não podemos mais brincar de ser espírita, não. Brincar de ser espírita, não. Fazer confusão com o meio espírita, movimento espírita, ficar jogando pedra no próximo aí na rede social, por exemplo, fazendo abominações por aí, nós não podemos mais entrar nesses esquemas, não. Nós temos que fazer melhores coisas, certo? Então Deus criou as grandes baleias e todo o réptil. As grandes baleias, é interessante esses animais, né? As baleias, os cetáceos, por exemplo,
que são todos os tipos de baleias, e os cetáceos, os golfinhos, a orca, que é um golfinho mais desenvolvido. Tubarão, né? Não, tubarão é peixe, não é baleia, não. Estamos falando aqui de baleia, Faz parte da baleia? da família. Cetáceos, da família. Eram mamíferos quadrúpedes terrestres, mais ou menos parecidos com o lobo, que com o tempo começaram a procurar alimentos na beira das águas. Com o tempo, começaram a procurar dentro da água e foram entrando mais cada vez mais para a água e então foram se especializando. Então, o corpo se modificou ao longo dos milhões de anos. Vocês já tiveram a oportunidade de ver esqueleto de golfinho de baleia? Já tiveram? As barbatanas são os membros superiores, os braços, as patas dianteiras. E lá na cauda tem as patas traseiras lá, juntas lá. Então eram mamíferos terrestres. Você pode estudar isso aí no navegador, na internet aí. Quero saber dessa inversão. Ancestrais da baleia, os golfinhos. Da água para a terra, né? Sabe? Voltaram esses animais, talvez o princípio inteligente quis retornar para a água, certo? Movimentos aí nós só vamos entender no futuro, quando formos estudar esses assuntos lá no mundo espiritual. As universidades do mundo espiritual, com seus equipamentos extraordinários, que nos vão permitir ver o passado. Por que esses animais voltaram para a água? Esses princípios inteligentes voltaram para a água. Mas eles são animais muito inteligentes. Os cachalotes e as orcas, por exemplo, eles têm dialetos para cada grupo familiar espalhado no mundo. Dialetos. Os golfinhos dão nome uns para os outros. Tem o som para cada indivíduo. Baleias também são inteligentes. Sim, acabamos de falar aqui. Você tem razão. Sim. Aqui já fala, aqui. Não, eu não tenho razão, não aprendi isso estudando ciência. Aqui. Os ancestrais das baleias foram mamíferos terrestres semelhantes a cervos que viveram milhões de anos. A evolução das baleias ocorreu em 3 fases rápidas e dentro de 8 milhões de anos os ancestrais das baleias deixaram de ser totalmente terrestres para se tornarem totalmente aquáticos. Aí o perispírito, o biológico vai sendo modificado em conjunto com o perispírito. Certo? Então, por exemplo, o nariz era aqui na ponta do focinho. O nariz deles hoje está em cima da cabeça. Daí a necessidade um pouco. Isso aí é lentamente, ao longo do tempo, vai vendo aquela mudança lenta no organismo biológico. Certo? Nada de miraculoso, tudo. Tudo de cara. Então, aqui, no caso aqui dessas grandes baleias, nós vamos lembrar, também tem um símbolo do passado. Vamos lembrar de Jonas, que foi engolido pela baleia, ficou 3 dias. Engolido pelo saudosismo, pela depressão, pelo medo. Ficou retraído ali 3 dias. 3 dias simbolizam um ciclo, período, certo? Então é um movimento de retrocesso, de mergulho em si mesmo. Ninguém consegue ser engolido por uma baleia e ficar 3 dias vivo lá dentro, tá, gente? Primeiro que o suco gástrico da baleia é muito pior do que o nosso. Sim. Pior do que o nosso. O nosso suco gástrico aqui é ácido clorídrico. O da baleia deve ser um pouco um ácido clorídrico com muriático, com mais não sei o quê. Entendeu? Potencializado lá para digerir coisa. Osso, né? Osso, concha. E assim vai.
As grandes baleias e todo réptil, nós já falamos do réptil, né? Não vamos repetir. De alma vivente, já sabemos que a alma vivente é o princípio inteligente encarnado, já estava esperando no mundo espiritual, formação daquele corpo, que daria condições para aquele princípio inteligente específico ali, já desenvolvido, segundo aquela configuração ali. Que as águas abundantemente produziram, o mundo material, o mundo físico e o mundo psíquico, e nós vamos gerando o nosso próprio mundo interior a partir das sensações. O primeiro sentido que se desenvolve é o tato. O tato, aí vem a sensação. A partir da sensação, então nós começamos a reagir. Certo? Então nós vamos então começando lentamente a desenvolver processos. Vem a fome também, sensação de definir que precisa ingerir alguma coisa, alimentar. Então vai se desenvolvendo aí, o princípio vai se desenvolvendo. E toda ave de asas, conforme a sua espécie, a asa nós podemos entender como elemento de proteção. A asa simboliza razão e sentimento, as duas asas da evolução. Nós estudamos as asas no Apocalipse, lá os querubins que tinham 6 asas, você lembra? Então aquela simbologia daquelas 6 asas, 2 asas do passado, 2 asas do presente, 2 do futuro. É símbolo. Por exemplo, o nosso passado ainda é vedado para nós. Então é como se as asas do passado, razão e sentimento, estivessem fechadas, certo? Simbolicamente falando. Mas à medida que a gente vai avançando no conhecimento do trabalho, nós já começamos a ter emersões durante o sono, começamos a ter emersões também no campo mediúnico, e já representa a abertura dessas asas de contenção do passado. Que é para quê? Sobre a face do hoje, face do que estamos fazendo hoje, nós ficarmos com o substrato positivo de tudo aquilo e não repetir o complicado. Certo? Porque um dia todos nós vamos ter lembrança do passado. Inevitável. Inevitável. Mas quando nós tivermos uma lembrança, significa que nós já avançamos e temos condição de ver. Agora, tem espíritos tão cristalizados que eles precisam ver para poder quebrar endurecimento. Acontece na reunião mediúnica. Está muito ali, o espírito está muito encasulado no ódio, processo de vingança, achando que é uma vítima inocente. É preciso mostrar para ele, veja o que você fez aí. Foi muito mais do que isso que aconteceu com você. Então, e 2 asas também impedindo a visão do futuro. Porque nós não temos condição ainda de vislumbrar o futuro. Embora esse seja um movimento natural. O livro dos Espíritos, nós aprendemos que o Espírito, durante o sono, ele sonda o passado e pesquisa o futuro. Logicamente que ele tem condição para isso. Está lá no livro dos Espíritos. Não é proibido, não. É proibido fazer regressão de memória. Não é proibido. Se existe a regressão de memória, você pode fazer a regressão de memória. Muita gente fala durante a noite, durante o sono, regressão de memória, vai lá no passado.
volta com as imagens, certo? Vê o passado. Isso não é questão de memória. Se é permitido, vai ser permitido aqui, e como já está sendo. No futuro também, conforme o nosso proceder e o nosso entendimento, né? Nós já vamos vislumbrando mais ou menos se nós não fizermos as modificações necessárias. É lógico, nós já estamos vislumbrando isso pelo sonho. Até a gente acordar também, a gente É. já tem uma noção, né? Só aqueles que não entendem, não sabem, aí já é. Já não... Porque tem muita gente que tem esse tipo de sonho, tem até muita gente que tem esse tipo de sonho, mas isso aí é imaginação, eu comi alguma coisa estragada aí e tal, certo? Mas para quem tem olho de ver e ouvido de ouvir, quando você tem um sonho desse bem diferente, é uma mensagem. E viu Deus que era bom. Então aí já é a homologação da consciência pelo que nós estamos fazendo. Agora, do ponto de vista aqui da elaboração das formas biológicas no mundo, são aí os técnicos espirituais, os engenheiros espirituais, que vão constatando que está bom. Às vezes não está bom. Aconteceu, por exemplo, com os dinossauros. Ó, seguindo uma linha aí, não está legal essa linha não. Vamos mudar o rumo da evolução aí. Aí caiu o asteroide. Chicxulub, lá na Península de Yucatán. Como é que é o nome? 65 milhões de anos atrás. Chicxulub. Chicxulub. Tá vendo? Só você pesquisar aí, asteroide da Península de Yucatán, que dizimou os dinossauros. 65 milhões de anos atrás. É pouco tempo na evolução. O homem existe há mais ou menos 7 milhões de anos, que começou a desenvolver a linhagem humana. Mais ou menos por aí, não estou bem certo da data. Então, nós estamos aqui na Terra aqui há pouco tempo. E se nós viemos de outro mundo, aí por menos tempo ainda. Um planeta de 4,5 bilhões. Que a turma que veio exilada aí está menos tempo ainda na Terra. Viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E Deus abençoou, dizendo: bom, bênção e maldição, amigos, não é nenhum movimento de fora para dentro, é de dentro para fora. Sinto muito aí, se eu vou derrubar alguém do cavalo aí. Bênção é de dentro para fora. O que é a bênção? A bênção é um retorno positivo que você está fazendo. De bom. É a bênção. É o quê? Paz de espírito, serenidade, harmonia, felicidade, alegria, esperança. A bênção. A maldição é tudo aquilo que nós recebemos de acordo com a complicação que a gente lança aí na vida. Nós não falamos que as aves são os lampejos vibracionais que nós emitimos? Então, pensamentos, vibrações e radiações atraem. Assim como um buraco negro atrai as coisas. Os sentimentos atraem as coisas. O pensamento atrai e o desejo chama. Questão 467 do Livro dos Espíritos. Então, pensando, já estamos atraindo. Pensando e sentindo, se alguém conseguir parar de pensar e sentir, não vai atrair nada. Então vai virar o quê? Virar uma ameba, certo? Se você parar de pensar. Né? Não, uma ameba.
Você parar de pensar e sentir, você vira o quê? Você vai virar uma ameba. A ameba sente. Embrionariamente, né? Pois é, sim. Estímulo Reage, externo né? ali, É, estímulo pois é. externo. Ela não tem. Não. Está desenvolvendo ainda. Está abrindo um abismo. Vai abrir o abismo ainda. O abismo está fechado lá. Potenciais, certo? Potenciais ali em semente a se desenvolver exponencialmente ao longo do tempo. Então, bênção e maldição, da mesma boca procede bênção e maldição. Então, se eu sou dado a maledicência, isso é maldição. Então a pessoa tem medo de, o fulano me jogou uma praga. Não preocupa com isso não, porque está amaldiçoando ele mesmo, porque nós só conseguimos fazer o mal para nós, não conseguimos fazer o mal para o próximo. O mal para o próximo está na questão do Livro dos Espíritos 550, né? Não é 551? 551 do Livro dos Espíritos. Vamos lá repetir? 551. Pode o homem mau, com auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. Aí o pressado, mas peraí, o fulano fez um trabalho para mim lá na encruzilhada e instalou confusão aqui na minha casa. Não é mal não, amigo, isso aí é lei de ação e reação. Lá no passado você arrasava casas montado no cavalo. Certo? Passava espada de populações indefesas. Tá ótimo que você tem uma confusãozinha na sua casa agora. Tá bom demais. Você está entendendo? Porque o que nos atinge não é o mal, é a retorno do mal que nós fizemos lá atrás, para nós. Fomos instrumento do escândalo lá atrás. Acha morada. Cobra lá na frente, porque Deus não apressa a expiação, sabe esperar. Certo? Então, nós só conseguimos fazer mal a nós mesmos, no mundo interior. Sim. Emitimos pensamento negativo, sentimento torpe, palavras malditas, aí nós vamos complicando o mundo interior, porque todo pensamento mal resulta de uma imperfeição. Quando o pensamento mal vira a palavra, eu concretizei o sentimento, ficou mais forte. Maldição. Aí eu vou precisar de uma existência assim, ou assado, para mudar aquele sentimento aí, sabe? Lá Deus onde, quando, que tempo. Certo? E o tempo acabou. Então, sim. Semana que vem a gente continua com o versículo 22, tá? 22.